Olha, gente, que trabalho belíssimo. E a Adriele tá olhando. Olha que trabalho lindo dessas crianças, desses jovens. Olha que coisa linda. Olha a pirâmide do Egito. Olha que lindo. Fala alguma coisa aí, Adriele. Estamos aqui. Vá. Estamos aqui na Escola de Manoel Passa cá. Estamos aqui para praticar novo teatro. Ali alto. O nosso teatro é perfeitamente. O maior espetacular. Ai, cuidado. Vem, Adri. Vem, Adri.